Olá, graça e paz. E aí, gente? Hoje eu quero falar de paternidade, um assunto muito bacana. E eu creio que sem a paternidade nos ocorrem muitas tragédias. Quando eu e você nascemos, a Bíblia nos diz que nós somos a descendência de Adão, porque Adão pecou. Então, nós já nascemos em pecado. Em pecado, nós nascemos. Davi, no Salmos 51, ele vai falar assim: em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então, nós nascemos no pecado, nós viemos do pecado, porque Adão pecou. E Adão significa humanidade, ele é a primícia da humanidade. Ele foi a matéria-prima da humanidade. Nós viemos de Adão. Mas a Bíblia fala de um segundo Adão. E este chama-se Jesus. E através do Filho de Deus, que é Jesus, nós encontramos novamente pela adoção por meio de Cristo. Então nós nos tornamos filhos. Se você aceitou Jesus, você é filho, você é filha. Mas entenda que você aceitar Jesus, você precisa largar essas práticas. Você já não pode mais viver como você vivia antes. Porque se você continua a fazer o que você fazia, ora, não precisava você aceitar Jesus. Se você aceitou Jesus, você tem que largar as práticas antigas. Imagina que você era solteiro e agora você encontrou o amor da sua vida. Você vai se casar com ele. Você não pode levar uma vida de solteiro com seu marido. Você é uma mulher casada agora, homem. Você é um homem casado agora. Você tem que ser fiel a ele, você tem que ser fiel a ela. Então, assim é com Jesus. Nós precisamos entender que quando nós aceitamos a Cristo, agora nós temos que caminhar com Cristo. Quando aceitamos a Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos deixar que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade. Para que a nossa vontade seja mortificada no homem velho. Se você disse sim para Jesus, você já não pode dizer mais sim para si mesmo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você conhece a oração do Pai Nosso. Lá no livro de Efésios, nós vamos ver Paulo falar aos Efésios sobre a adoção, sobre graça, sobre paternidade. Então, no capítulo 1, você vai ver Deus falar de um amor predestinado. Essa palavra predestinação significa que ele te amou primeiro e ele predestinou filhos para ele, ao qual esses filhos o aceitassem. Então entenda que Deus, ele tem os filhos que ele sabe que vão aceitar ele. Jesus, em João 17, ele vai orar e ele vai dizer assim: aqueles que hão de crer em mim, a estes eu também oro. Eu sou essa resposta de oração, você é essa resposta de oração. Aqueles que hão de crer em mim. Ele vai orar somente pelos discípulos, ele não ora pelo mundo. Se você ler João 17, você vai ver ele orando pelos discípulos. Somos discípulos de Deus. Ele não estava orando somente pelos 12, pelos 11, né, que um deles havia de trair, mas ele não estava orando somente por aqueles, ele estava orando por aqueles que iriam o aceitar um dia. São multidões. A Bíblia chama de aqueles que vai se povoar o céu. Os filhos, herdeiros, não são somente os 12. Jesus está orando por mim e por você. E todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. Então, como todos pecaram, todos nós precisamos voltar à casa do Pai.
E para voltar à casa do Pai, nós precisamos nos arrepender. Quando você se arrepende, você recebe uma paternidade. E essa paternidade ela precisa ser gerada como uma gestação. Imagina que você está em um orfanato e você recebeu uma família que quer te adotar. Essa família, ela decidiu te adotar, ela já te ama antes de te adotar, mas você precisa aceitar essa família. Se você não aceitar essa família, a concepção não vai acontecer da adoção. A mesma coisa com Deus. O Senhor, ele já te adotou, ele te adotou porque ele mandou Jesus, ele adotou o amor no coração para com você. Ele já te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Então, quando você aceita, você recebe esse amor, mas você precisa crer nesse amor. Você precisa sentir esse amor, essa convicção que você tem um pai. Muitos vê Deus como um Deus distante, um Deus que está muito longe, mas na verdade ele está perto. Em Efésios fala assim: em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Imagina que alguém muito poderoso te amou quando você não servia para nada, quando eu não servia para nada. Ele te amou gratuitamente. Você não tinha nada para oferecer para ele e ele te amou. E ele te ama. Ele quer te adotar. Você precisa aceitar. Assim como aquele pai chega no orfanato e fala: eu gostaria de que você fosse meu filho. E aquela criança assustada, tantos outros pais já abandonou ele. Imagina quantas famílias ele quis ficar e as famílias abandonaram ele. Mas ele tem que crer que existe um pai que ama ele verdadeiramente. Deus em Cristo te ama. Ele te ama e ele quer cuidar de você. A falta de paternidade traz confusão para sua cabeça. Você não sabe se você quer ser homem ou mulher. Talvez você luta contra a homossexualidade, assim como eu um dia lutei. Eu já fui homossexual. E por que eu já fui? Porque eu fui liberta. Eu nasci mulher, mas eu gostava de mulher. Quando eu me arrependi, eu me posicionei e eu me desliguei do império das trevas. Fechei essas portas. A paternidade de Deus se manifestou em mim, me atraiu para Ele e hoje eu me sinto amada do Pai, separada para a glória de Deus. Então você traz confusão na sua cabeça quando você não tem a paternidade. Você vê Deus como um ser muito distante que não se importa com você. Geralmente você não recebe repreensões. Uma pessoa que tem dificuldade de ouvir não dos seus pais ou de qualquer outra pessoa. Não aceita não como resposta. Isso é um sinal de bastardia. Isso é um sinal de que você precisa de um pai que te corrija, porque o pai corrige o filho que ama. E aqui no livro de Efésios, você vai ver o amor de Deus. Capítulo 1, capítulo 2 vai falar de Jesus, vai trazer a questão da graça, né? Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Você que está longe de Cristo, você está morto. A Bíblia chama assim, morto. Eu já estive morto. Lembra da passagem do filho pródigo? Meu filho voltou, estava morto e ressuscitou. E voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Quando você aceita Jesus e você recebe Ele pelo seu Senhor e Salvador, você recebe a paternidade de Deus na sua vida. E você é sarado, curado. É um processo. Algumas coisas levam um pouquinho mais de tempo, mas você precisa ter paciência. E o Senhor quer te dizer: deixa eu te adotar, filho, deixa eu cuidar de você. Venha para mim para eu cuidar das suas feridas. Confia nele. Aceite Jesus. Em nome de Jesus. Receba a paternidade.